Irmãos, eu quero falar com vocês, logicamente, sobre a palavra de Deus, né? O apóstolo São Paulo dizia assim, que ele não tinha outro assunto a não ser falar das coisas do Senhor. Tanto que ele disse assim: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Logicamente que essa vida intensa que ele vivia em Cristo Jesus, ela não foi de princípio que aconteceu assim, né? Não foi nos primeiros passos da sua conversão, mas sim foi no decorrer da sua vida cristã. Ele foi buscando, se aproximando mais e mais do Senhor, e ele tinha uma facilidade muito grande de se locomover de um lado para o outro, porque tudo nos parece, nos leva a crer que ele não era casado. Ele era uma pessoa solteira, né? E morreu solteiro. Alguns até diziam assim: será que ele não era viúvo? Será que ele não era separado? Eu prefiro crer que ele era solteiro, porque numa ocasião ele disse assim: será que eu não posso levar uma esposa junto comigo, assim como Pedro faz e os demais apóstolos? Quer dizer, ele poderia fazê-lo, mas ele não o fez. E ele não fez, irmão, por um motivo, por causa do amor ao Evangelho, né? Ele dedicou a vida toda dele para pregar o Evangelho. Olha o valor que ele dava para o Evangelho e como tem que ser, e é valorizado mesmo, porque é uma boa nova que traz salvação para a nossa vida. Então, quando ele se converteu e logo ele foi separado para o ministério, ele e Barnabé, né? E eles começaram a viajar de um lado para o outro, e na sua segunda viagem missionária, ele já não estava mais acompanhado de Barnabé, ele estava acompanhado de Silvano, né? Silas, e eles saíram de Troade, e eles foram descendo, e eles entraram na Europa, entraram na Macedônia, e lá na Macedônia eles foram na cidade principal do distrito da Macedônia, que era Filipos, e em Filipos ele estabeleceu a igreja. Lá em Filipos ele foi a primeira pessoa a levar o Evangelho na Europa, né? Lá na Europa. E eu quero ler com você um versículo que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, no versículo 13 e 14. Está escrito assim, olha: no sábado saímos, todos acharam aí, irmão? Atos 16, 14, 13, 16, 13. Pode deixar tranquilo aí. Vamos ler a palavra de Deus. Atos, é depois de João. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos. É o 5º livro do Novo Testamento, na ordem sequencial. Não quer dizer que seja na ordem cronológica, na ordem de tempo, mas é. O que está escrito aí? Achou, irmãzinha? Achou aí, beleza? Estou esperando, já achou? Mas todos acharam, né? Ok. Então está escrito assim: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar
com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Versículo 15. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Amém? Irmãos, eu estava lendo esse texto e trouxe algo na minha memória. Pelo que eu li ali, eu entendi. Você sabe que tem muitas pessoas que temem a Deus, mas elas não servem a Deus. Elas têm temor a Deus, têm respeito, têm reverência para com Deus, muito embora elas não tenham conhecimento de Deus. O apóstolo São Paulo, quando na cidade de Corinto, ele mesmo disse que ele ficou assim em Corinto, Atenas, na Grécia, ele ficou muito abismado, vendo a religiosidade, porque lá havia todas as espécies e quantidade de deuses possíveis de serem adorados, Muito embora sabemos que não existe deuses, existe um único Deus verdadeiro. E lá também tinha uma placa escrita assim: ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido. A Bíblia fala assim, que ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo, Filho unigênito, esse veio trazer a revelação desse Deus desconhecido. Paulo escreveu posteriormente que Deus estava em Cristo Jesus. Então, irmãos, esse Deus desconhecido que muitas pessoas amam, que muitas pessoas reverenciam, que muitas pessoas temem, mas por não conhecê-lo, não sabe como servi-lo. O Senhor Jesus Cristo disse que conheceríamos a verdade e a verdade nos libertaria. A verdade nos liberta de todas as superstições religiosas com as quais às vezes nós somos doutrinados e ensinados, e nos traz a liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Adorar a Deus no nosso interior, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E em verdade é na revelação que o próprio Deus se faz ou se dá nas Sagradas Escrituras. Das Sagradas Escrituras. E o apóstolo São Paulo, quando chega aí nessa cidade de Filipos, ele tinha uma preocupação. E que preocupação era essa? A preocupação dele de buscar a Deus em oração, ele e Silas. E essa preocupação, amado, tem que tomar conta do nosso coração, tem que tomar conta da nossa vida. Não existe crente que não ora, porque se existir crente que não ora, ele é apenas um crente, mas ele não é um cristão, um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Porque o crente que ora é um crente que tem intimidade com o seu Salvador. Eu não converso com quem não tenho amizade, com quem não tenho intimidade. Eu não converso com pessoas que eu não me relaciono, que estão longe de mim, que eu não conheço, que eu não sei quem é, que eu nunca fui apresentado a ela e nem ela a mim. Não conheço. Mas as pessoas com as quais eu tenho amizade, tenho intimidade, tenho conhecimento, eu faço questão de cumprimentá-las, faço questão de conversar com elas, e assim é com o nosso Pai Celestial, assim é com o nosso Deus,
né? A conversa é a oração. A conversa, amado irmão, não é um sapateado de lá para cá ou qualquer coisa dessa forma. A conversa é através de quê? Da oração, através da adoração ao Senhor. Uma das coisas mais gostosas que eu sinto na minha vida é quando eu estou sentado, não estou nem abrindo a minha boca para falar com Deus, mas lá no fundo da minha alma eu converso com Ele e sinto a graça dEle no meu interior, me dando força, me firmando, levando-me a testemunhar das coisas que eu lhe peço. Eu peço uma coisa para Ele naquele mesmo momento que eu sei ser da vontade dEle, e logo na sequência eu sinto aquilo. Por exemplo, tem uma pessoa... Senhor, eu quero amar mais aquele fulano, eu quero amar mais aquele ciclano, quando eu digo quero amar mais, eu quero orar, eu quero interceder, eu quero ter conversa com ele, eu quero respeitá-lo, né? E isso acontece na sequência, assim, muito rapidamente, né? E então, irmão, nós precisamos de oração, amado. Não existe crente que tenha comunhão com Deus e que não ora. Não existe, é impossível. Logicamente, que o apóstolo São Paulo, do meado da sua vida cristã para o final, ele foi uma pessoa muito mais próxima de Deus do que no começo. Porque o começo era o início, era o desenvolvimento. Então a nossa vida cristã no princípio, nós a iniciamos e nós vamos desenvolvendo. E desenvolvendo é você estar aproximando cada dia mais do Senhor. Não é ter pressa não é, mas você ter e tomar decisão na sua vida com respeito a isso. Tomar decisão na sua vida. E Paulo, ele demonstra, não apenas aconselhando as igrejas para que orem em todo o tempo. Eu quero que vocês orem por todos os homens, levantando suas mãos, né, sem ira, sem contenda, sem mágoa, sem absolutamente nada que venha interferir na sua comunhão com Deus. Então, ele não apenas recomendava, mas ele dava o exemplo. Ele dava o exemplo, né? Ele dava o exemplo. Então, num sábado, ele e Silas estão procurando um local para que eles possam orar. E aonde eles vão lá na beira-mar, na beira do rio. Vão lá na beira do rio e eles se assentam ali na beira do rio e eles percebem algumas mulheres se reunindo ali. Por que essas mulheres estavam se reunindo? Por que elas estavam se reunindo, irmão? Né? Estavam se reunindo, não sei, essa mulher que Deus abriu o coração dela para ouvir o evangelho, ela era uma vendedora de tecidos. Quem sabe ela estava se reunindo com algumas mulheres ali, porque a Bíblia não fala que tinha homens, a Bíblia fala que tinha mulheres. E quem sabe ela estava oferecendo, né, os tecidos de púrpura lá da cidade de Tiatira, estava oferecendo para essas mulheres, né? Oferecendo para essas mulheres, porque enquanto elas conversavam e ali viam o tecido e tal, o apóstolo São Paulo e Silas, eles aproveitam a oportunidade. No meio dessas mulheres tinha uma chamada Lídia, que era essa vendedora de púrpura, de tecido. E ela está ali, e a Bíblia fala, se você notou aí, a Bíblia fala que ela era uma mulher temente a Deus, mas ela não tinha ouvido o evangelho ainda. Paulo não tinha pregado para ela ainda, mas ela já era uma mulher temente a Deus, reverenciava a Deus, respeitava a Deus, né?
Irmão, Deus conhece o coração de todas as pessoas. Deus sabe aquelas que, mesmo não o conhecendo, têm reverência com o nome dele. Mesmo não tendo nenhuma ligação por desconhecê-lo, mas tem respeito, tem temor para com ele. Assim existe muita gente, assim existem muitas pessoas, irmão. Olha lá, vamos falar de Cornélio. Cornélio não era um homem temente a Deus, só que ele não sabia o caminho da salvação, mas ele era um homem temente a Deus. Temente a Deus. Então essa mulher, irmão, ela estava ouvindo Paulo pregar. E olha que coisa interessante, irmão. Olha que coisa interessante. Se você notou na leitura, diz assim ali, que Deus abriu o coração dela. Sabe quem abriu o coração dela? Deus. Não havia ela só ali, havia outras mulheres, e todas elas ouviram a pregação de Paulo. Isso não quer dizer que nenhuma outra se converteu, não quer dizer que nenhuma outra daquelas também não vieram a se converter algum dia depois, ou alguns anos depois, porque é assim. Às vezes nós em conjuntos ouvimos a palavra de Deus, todos nós ouvimos, e tem pessoas que elas tomam a decisão de imediato, quer ver? O eunuco lá, da rainha de Candace, que estava indo com a sua carruagem embora para a Etiópia, e quando Deus fala para Filipe se ajuntar aquele carro, porque aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías e não estava entendendo, mas o coração dele estava ardendo para poder entender, para poder compreender, sabe? Irmãos, quando nós tememos ao Senhor, você ouve falar de Deus, você já tem uma seriedade no teu coração. Porque ao temor de Deus, ao temor dessa palavra, ao temor deste nome, ao temor desse termo, ao temor no coração. E nós, porque tememos ao Senhor, todas as coisas que nós vamos fazer e que às vezes nos deixam em dúvida, nós não procuramos fazer em dúvida. Nós queremos tirar a dúvida, porque nós não queremos dar um passo contra o querer de Deus, contra a vontade de Deus, contra o desejo de Deus, contra aquilo que Ele revela na sua palavra. Então Filipe chega perto do carro lá e vê o homem lendo o livro do profeta Isaías, e ele pergunta: você está entendendo o que você lê aí? Eu não estou entendendo não, eu não sei de quem é que o profeta está falando, se é dele mesmo, se é de alguma outra pessoa. E aí Filipe senta com ele na carruagem, e Filipe vai explicando para ele a palavra, vai explicando, amado irmão, até chegar num lugar onde, quem sabe, uma lagoa, e ele questiona a Filipe: olha aí a água aí, o que me impede de eu ser batizado? Então ele ouviu o evangelho e ele tomou a decisão de imediato, né? Tem pessoas que ouvem o evangelho, ela fica 1 ano, 2, 3, 10 anos para se batizar. Às vezes fica 20 anos dentro da igreja e não passa pelas águas do batismo, porque lhe falta decisão. Lhe falta decisão. E nós não devemos ter medo de tomar decisão naquilo que é correto, naquilo que é certo, naquilo que é revelado ser a vontade de Deus. Se é vontade de Deus, por que eu vou ter medo? Se é o querer de Deus, por que eu estou com medo? Se é o desejo de Deus revelado, por que eu não vou praticar na minha vida? Por que eu vou ficar indeciso? Por que eu vou ficar lá, nem cá, lá, nem cá, lá, nem cá, lá, nem cá, lá, nem cá? E sabe, irmão, a falta de decisão na vida de uma pessoa faz com que essa pessoa nunca se firme. Nunca se firme. Não sei se eu quero, não sei se eu não quero,
não sei se eu, não sei, assim, sabe? Fica nesse tutibiar. Olha a água aí, o que me impede de ser batizado? Nada te impede, se você crê em Deus e todo o teu coração. Eu creio sim, chegou, batizou, pronto, acabou, né? Então, irmão, quando ele estava pregando lá, Lídia teve o coração dela aberto pelo Espírito Santo de Deus, né? Que nos convence da verdade, da justiça e do juízo, né? Nos convence da verdade, da justiça e do juízo, e ela então teve o seu coração trabalhado pelo Espírito Santo. Presta atenção no que eu quero dizer para você. Mas comigo foi diferente. Não foi diferente. Você pode dizer assim, não, mas comigo... Não foi diferente. O Espírito Santo é que nos convence, é Ele que trabalha em todos os corações, e a coisa que Ele usa para trabalhar em nossos corações não é nada espúrio, não é nada que não esteja contido nas Sagradas Escrituras. Aquilo que o Espírito Santo usa para nos convencer é a palavra da verdade revelada pelo próprio Espírito e que inspirou os homens a escrever a verdade para mim e para você. Fala para o teu irmão assim, a verdade foi escrita para você e para mim. A verdade foi escrita para nós. Mas essa verdade foi escrita para nós tomarmos conhecimento? Não foi. A verdade foi escrita para nós tomarmos o conhecimento e praticarmos, colocá-la em prática. Colocá-la em prática. Por isso que foi escrita com essa finalidade. Não é apenas de você conhecer, mas sim de você. Não foi isso que Tiago, irmão do Senhor, falou? Olha aqui, não seja apenas ouvinte, viu? Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Então, quando ela ouve a mensagem, o coração dela foi aberto, ela não teve dúvida alguma. Não teve dúvida alguma. Como é que eu sei que ela não teve dúvida alguma? Como é que eu sei, irmão, que ela não teve dúvida alguma? É muito simples. Está escrito na palavra. Está escrito aqui no versículo de número 15, 14 em diante, 14, parte B. O Senhor abriu seu coração para atender à mensagem de Paulo. Quem foi que abriu o coração dela? Quem? O Senhor. Com você não foi diferente, irmão. Com você não foi diferente. Porque muitas pessoas, igual a você, ouviram o Evangelho. Continuam ouvindo o Evangelho. Mas essas pessoas não têm tomado decisões positivas concernente àquilo que elas têm ouvido. Não tem. Elas não têm, pelos mais diversos motivos, talvez. Mas creio que os motivos para não se cumprir a palavra de Deus na sua vida não são legítimos. Não são legítimos. Então ele vai falando aqui, atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada. Aí está a decisão. A decisão. Então, amado irmão, o apóstolo São Paulo, ela ouviu a mensagem, Deus abriu o coração dela para ela atender a mensagem que foi transmitida, e ela deu prova de que aquela mensagem realmente alcançou o coração dela com a decisão que ela tomou. A decisão que ela tomou de ser
batizada. Olha, irmãos, tendo sido batizada, bem como os da sua casa. Aconteceu tantas coisas, irmãos, nessa cidade de Filipos aí, tantas coisas, apenas aí no capítulo de 16, sabe? E não são muitos os versículos não, do versículo 11 ao versículo 19, ou 21 talvez, né? 10 versículos, e aconteceu tantas coisas dentro disso aí, mas tantas coisas, irmão, tantas coisas. Por exemplo, foi ali, em Filipos, a primeira cidade da Europa a ouvir o Evangelho, a primeira alma salva na Europa, que foi a alma de Lídia. Paulo e Silas são abordados por um espírito de adivinhação. Lembra que eles estavam indo para orar e uma mocinha que era possuída por um espírito de adivinhação. Presta atenção, irmão. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção. Espírito de adivinhação. O espírito na vida daquela menina, diziam para Paulo e Silas, para as pessoas: esses homens aí são servos que anunciam a palavra de Deus, são servos do Deus Altíssimo. Não estava falando nada que não seja verdade. Era a verdade que ela estava falando. Mas a fonte, irmão, a fonte não era uma fonte de revelação dada pelo Espírito Santo, mas por um espírito maligno. Presta atenção. Ai, como é que eu vou lá no centro lá, e o diabo e lá incorpora o Zé não sei o que lá e fala tudo da minha vida? O espírito de adivinhação. Espírito de adivinhação. Ai, eu fui ler, a cigana foi ler minha mão lá, disse assim, nossa, assim e tal, e é verdade. Espírito de adivinhação. Aquilo é verdade, mas a fonte não é verdadeira. A fonte não é um dom do Espírito Santo, é uma adivinhação de espírito maligno. E Paulo e Silas, então, mesmo aquilo sendo verdade, eles têm o discernimento de que aquilo não estava vindo de Deus. O que ele faz? Ele repreende o demônio da Europa, né? Lá, repreendeu, libertou a menina lá. Paulo e Silas são presos por terem expelido esse espírito de adivinhação. Paulo e Silas são os primeiros pregadores a serem açoitados publicamente. Ô, irmão, vamos pensar uma coisa séria aqui entre nós? Vamos pensar? Logicamente, nenhum de nós vai se comparar com Paulo, nenhum de nós vai se comparar com Silas, nenhum de nós. Mas Pedro diz assim, olha, o Elias, sabe aquele Elias que orava e fazia fogo cair do céu? Ele era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, às mesmas dificuldades, às mesmas lutas e tal. As mesmas. O apóstolo São Paulo, irmão, o apóstolo São Paulo, era difícil um local aonde ele ia, que ele não era perseguido. Era difícil. Mas sabe o que eu vejo em Paulo? Eu não vejo uma única palavra de Paulo desânimo. Não vejo ele reclamando de absolutamente nada. Não vejo ele reclamando disso, daquilo outro. Nada. Ao contrário. Ele foi preso lá, ele e Silas foram açoitados, foram jogados no cárcere. Olha só que coisa. Lá no cárcere, eles conseguiram ganhar a segunda pessoa para Jesus, que foi o carcereiro.
né? Quando ele sai da prisão, sabe o que acontece, irmão? Olha que coisa extraordinária. O que acontece quando ele sai da prisão? Versículo de número 40 diz assim: depois de saírem da prisão, eles apanharam, foram presos injustamente. Depois de saírem da prisão, foram para a casa de Lídia, onde se encontraram os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Eles acabaram de sair da prisão, foram na casa com os irmãos lá, eles encorajaram aqueles irmãos. Sabe aquela pessoa, que já aconteceu muito comigo isso, e eu tenho até temor de visitar a pessoa pela situação em que a pessoa se encontra, de doença, de problemas, e você vai visitar aquela pessoa com o coração temeroso, tentando encontrar palavras de ânimo, de incentivo para ela continuar. Você vai lá, quando você sai de lá, é ela que traz ânimo para você? Já aconteceu isso com você? Você conversa com ela que traz ânimo para você, ela que conforta o teu coração. Irmão, o Espírito de Deus é fantástico. O Espírito de Deus é grandioso demais, é poderoso demais. Ele faz, olha, irmão, ele faz, vai muito além, muito além, muito além. E eu vou dizer uma coisa para você: não foi uma única pessoa que aconteceu isso comigo, não. Muitas pessoas, aquele temor de pastor, pela situação da pessoa, medo da situação que ele está passando, medo de encontrar a pessoa desanimada, medo de encontrar a pessoa esborrachada, e você tem que encontrar palavras para levantar a pessoa. E quando você sai de lá, você chega lá, você encontra uma pessoa totalmente diferente daquilo que você imaginou, porque o Espírito Santo já está trabalhando a vida dela. Sabe? O Espírito Santo já trabalhou o coração dela. Ela está confortada, ela está segura, ela está esperançosa. E você sai de lá com alegria no coração. Paulo foi assim lá. Saiu da prisão, apanhou, foi humilhado publicamente, foi lançado lá no profundo cárcere. Quando ele sai de lá, ele vai na casa de quem? Vai na casa de Lídia, a mulher que ele havia ganho para Jesus. Quando chega lá, ele está para partir, mas antes disso, ele anima os irmãos a continuarem, a perseverar. O que é mesmo que às vezes faz você ficar desanimado? Eu estou com uma dor, você sabe, eu estou com um problema. Irmão, Jesus nos ajuda. Amém? Jesus nos ajuda, irmão. O Espírito Santo nos ajuda. Conforto, consolo, força, firmeza, fortaleza, segurança. Isso tudo o Espírito Santo transmite a nós, para que a gente continue firme na caminhada, marchando, indo em frente, porque foi Deus quem operou a obra da salvação no nosso coração. Amém? Foi Ele que fez isso em nosso coração. Então, diz aqui a palavra de Deus, que Lídia, ela foi batizada. Irmão, se você precisa tomar alguma decisão com respeito às coisas de Deus, tome. Não fica postergando não, irmão. Não fica postergando não. Se você tem alguma coisa que você precisa decidir, decida de uma vez, decida, porque se você não decidir, você vai ficar aquela Maria que vai para lá e a Mole que vem para cá, a Maria que vai para lá e a Mole que vem para cá, né? Não vai, você não vai firmar. Não, quando você toma uma decisão, você tem um propósito, então você vai marchar naquela direção, vai marchar naquela direção. Amém? Glória a Deus. Assim Lídia foi a primeira, olha irmão, foi a primeira pessoa a se converter na Europa. Lídia,
a vendedora de púrpura, de tecidos de púrpura. Glória a Deus. Deus abriu o coração dela. Eu sei que Deus abriu o teu coração também. E saiba de uma coisa, irmão. Cristo é o centro da nossa vida. Ele é o centro do Evangelho. Ele é o centro da Bíblia Sagrada. Ele é o centro. Esteja nele. Firmado nele. Arraigado nele. Debaixo da proteção, do guarda-chuva, né? Da palavra dele. Amém? E Mitilídia ouviu e decidiu.